Há novas acusações de abuso sexual contra Michael Jackson, 16 anos após a morte do cantor. O processo foi apresentado em fevereiro num tribunal norte-americano por duas pessoas próximas do cantor, que no passado chegaram a defendê-lo publicamente durante o julgamento de 2005, no qual foi absolvido. Segundo os denunciantes, que eram crianças na altura dos alegados factos, terão existido comportamentos abusivos em vários contextos, incluindo na propriedade Neverland e em bastidores de concertos. Alegam ainda que foram manipulados e silenciados durante anos, apontando para um acordo financeiro com o herdeiro do artista, que terá impedido a divulgação pública das acusações até recentemente. Os irmãos descrevem comportamentos que consideram predatórios, envolvendo ofertas, intimidação e alegada exposição a substâncias ilícitas. No entanto, o advogado da herança de Michael Jackson rejeitou as acusações, classificando o processo como uma tentativa de extorsão. Está connosco Álvaro Costa, jornalista de cultura pop. Muito boa noite, obrigado por estar connosco aqui no Now. 16 anos após a morte, o que é que está aqui em causa? Dinheiro, não é? O caso nunca terminou. Curiosamente, a TMZ, a 30 Mile Zone, quer dizer uma zona de 30 milhas, que é onde acontece tudo em Hollywood, vai editar algo chamado 30 Fatal Seconds, ou seja, 30 segundos fatais. Tem a ver com o que se passou com o anúncio Pepsi. Eu tenho um amigo que já faleceu, tenho muita saudade dele, Kenny Moore, que foi teclista do Michael Jackson e que se encontrava na gravação desse videoclipe, em que Michael Jackson foi queimado e a partir daí o seu comportamento se alterou por completo. Este caso é um caso que parece não ter fim. Tu falaste há pouco num advogado. O nome desse advogado é John Branca, é alguém muito poderoso no sistema legal norte-americano, é também produtor deste filme que saiu recentemente e já sabe, depois desse filme era de esperar que alguma coisa acontecesse, não é? Uhum. Portanto, já estamos a ver o impacto deste filme. Que impacto é que vai ter este... Mas há aqui uma coincidência no timing? Claro que sim, sabes que durante estes anos Michael Jackson de alguma forma desapareceu do radar. Eu até faço a questão, o que é que ele significa para as novas gerações? Penso que é uma pergunta fundamental. O caso, como eu disse, nunca acabou. O que se passou em 93, com o Ivan Chandler, eu estava lá, em Los Angeles, enfim, fiz alguma reportagem em que o próprio Chandler não foi a julgamento. Depois, há aquele julgamento mediático em Santa Maria, que é a zona da Califórnia onde ficava o Neverland, todos se recordam, já teve algum impacto e que também foi resolvido fora, digamos, do tribunal. O que está a passar aqui é que os Casio, é o nome deles, que acusam, uma vez mais, Jackson de ter, vou usar o inglês, depois traduzir, um serial child predator, não é? É um nome que no fundo joga com o serial killer, não é? Portanto, alguém viciado nesse tipo de comportamento. Aparentemente esta família estava a receber dinheiro, acordo civil, fora do tribunal, mas agora pedem uma quantia à volta dos 200 milhões de dólares. Como tu disseste muito bem, os técnicos, ou seja, aqueles que neste momento coordenam os direitos do artista, liderados por John Branca, consideram tudo isto uma extorsão e, acima de tudo, um aproveitamento de novo. Todos nós falámos de Michael Jackson, mas eu volto a insistir, o caso não está terminado. Eu conheci pessoas que o conheciam, eu cheguei a cruzar-me com ele, uma coisa incrível, num Grammy de 1993, uma figura absolutamente indescritível, e na altura, na Hollywood da época, falava-se disso mesmo, dessa ligação um pouco bizarra com as crianças, mas justificava-se com a ideia que ele não teve infância, não é? Aliás, o filme tem esse lado, está a ser muito criticado porque, como que, enfim, dá uma imagem açucarada do que se passou no final da sua carreira e, acima de tudo, é a biografia de Michael Jackson como o ganha-pão da família Jackson. Recordo que ele nasceu em Gary, Indiana, e vai para a Califórnia, e a partir dos Jacksons se torna o ganha-pão da família. Portanto, este é um caso que não vai terminar tão cedo e, obviamente, é um aproveitamento
entre aspas, regresso de Michael Jackson à ribalta, não? Há de facto esse timing. O que é curioso, e também olhando para a notícia que está no Correio da Manhã, mais detalhada, é que estes irmãos Cássio já tinham estado envolvidos, tinham estado na linha da frente da defesa de Michael Jackson quando aconteceu o julgamento. Quem é que são estes irmãos Cássio? Serão jovens locais, pessoas que conseguiam aqui e ali, digamos, penetrar no universo Neverland do próprio Michael Jackson. Provavelmente irão aparecer outros nomes. Este é um caso que muitas vezes foi considerado resolvido pelo poder financeiro do artista. Há a ideia também que esse comportamento poderia ter acontecido noutros pontos, por exemplo, na Europa, onde Michael Jackson, como tu te lembras, passou algum tempo, aquela cena incrível com um dos seus filhos. Também há aqui um pormenor que eu pude apurar imediatamente após o vosso convite, é a má relação de Paris Jackson, com o estate. Há aqui toda uma série de camadas bastante bizarras que, obviamente, sim, voltando ao que eu disse há pouco, eu não sei qual é o impacto de Michael Jackson para os fãs da música de hoje, mas é um assunto que infelizmente continua, enfim, na ordem do dia e realmente não está resolvido. É lamentável, mas eu também não posso afirmar, obviamente, nada, apenas que é um assunto que não acabou e que John Branca, o advogado que tu referiste, é alguém super poderoso em Hollywood e que pôde, durante estes 16 anos que tu referiste, muito bem, pôde de alguma forma controlar, enfim, os problemas que eventualmente iriam aparecer e apareceram. O que se diz agora é que há mais casos que foram, e vou usar um termo muito popular, abafados por este poderio do estate de Michael Jackson e dos advogados caríssimos que trabalham com ele. O advogado do espólio fala precisamente... Sim, fala precisamente em tentativa desesperada de extorsão. Por outro lado, estas alegadas vítimas falam em lavagem cerebral, dizem que sofreram lavagem cerebral e relatam uma série de episódios e dizem que só perceberam que eram vítimas de abuso depois de um documentário de 2019 com alegações de 2 homens que afirmavam terem sido molestados por Michael Jackson e, aliás, relatou episódios de sexo oral. De facto, vamos ter sempre aqui várias versões. Foi o Living Neverland, não é? Aquele documentário. Vamos ter, sinceramente, é um assunto que mancha, obviamente, o legado de um dos maiores artistas de sempre, não só do século XX. Eu pude vê-lo ao vivo 4 ou 5 vezes e realmente acompanhei muitas vezes este assunto e não me surpreende que volte à ribalta, mas volta com o peso óbvio do mundo digital. Repara, esta notícia ontem, até dizer que é naturalmente a bíblia destas coisas, já está a investigar. Vários jornais digitais já estão também em cima do assunto. Em Portugal também vimos a nossa imprensa, o Correio da Manhã, por exemplo, interessados pelo assunto e, obviamente, chegámos ao Now, não é? Exatamente, até porque o Now e o Correio da Manhã são irmãos. Naturalmente, não é? Mas repara, só para terminar, e é realmente o mais fundamental nisto, é um assunto que não vai acabar aqui. E a propósito ainda há muito para, enfim, deitar abaixo, digamos assim. E a propósito disso, Álvaro, estou a tratar por tu, estamos aqui és um fã do Michael Jackson. Ainda assim, a longo prazo, como é que achas que Michael Jackson vai ser lembrado? De facto, é pela inovação musical, por aquilo que foi enquanto músico, ou é por estas polémicas? Repara, ele era um filme, é mais isso, que o sobrinho dele, que curiosamente é muito parecido, o Jabbar, era um artista, um Fred Astaire, digamos assim, era realmente um herdeiro de uma certa Hollywood. Por exemplo, eu hoje fiz uma conferência sobre o Prince, e Prince era um músico de guitarras, teclas, compositor. Michael Jackson era acima de tudo um performer, não é? E em palco é extraordinário. Eu vi meia dúzia de concertos com
como te disse, e realmente é simplesmente do outro mundo. Mas era mais um performer, um dançarino, do que propriamente um músico per si. A pergunta que eu fiz há pouco, eu faço a mim mesmo. Repara, 16 anos, como tu disseste, quem nasceu há 16 ou 20 anos, como olha para Michael Jackson. Ou seja, é a minha geração, que é um pouco mais madura, que obviamente tem mais recordações do artista que esteve em Portugal, é importante. Eu acho que os jovens têm outras referências. Ou seja, este artista talvez não tenha o mesmo impacto na camada da geração Z, não é? A geração Z, do que propriamente numa geração que cresceu com Michael Jackson nos anos 80 e 90, onde ele fez o meu álbum favorito, que é o Off the Wall. Acho incrível como é que foi possível criar aquele som. Quincy Jones, evidentemente, já falecido, mas é um disco que se ouve, começou a ser produzido ontem. Mas fica a tua pergunta. Isto vai naturalmente ensombrar o legado futuro de um dos, repito, maiores artistas de cultura popular de sempre, não apenas do século XX.